Na moral, que jantada o Jorge Igor deu no Maurinho, hein? Puta que ola merda. Isso sem citar nome, né? Sensacional. Concordo com ele aí. E vocês, galera? Qual a opinião de vocês aí? Quem tá certo nessas ideias aí? Quem tá errado? Ou vocês concordam com o Jorge Igor, assim como eu penso? Comenta aí. Deixa o like, fortalece esse canal. Valeu! Teve jornalista chorando ao vivo na apresentação do Neymar ao Santos na última sexta-feira? E o que devemos achar disso? Sobre a emoção falar mais alto numa cobertura. E de onde vem partindo eventuais críticas para isso, hein? Vem partindo de gente que nunca fez nada parecido? Na TV, por exemplo? Não sei. Vamos bater papo? Rapaziada, vamos ver aí que o Jorge Igor falou referente às palavras do Mauro César Maurinho, da Jovem Pan, referente à chegada do Neymar ao Santos e às pessoas que se emocionaram com a volta dele aí. O bicho pegou, hein? Vamos ver aí. Pô, tinha jornalista chorando lá, porque o Neymar, pelo amor de Deus, gente, o cara, a pessoa escalada para cobrir a chegada do jogador. Aí ela entra ao vivo numa televisão chorando. Ah, sei que, emoção. Cara, não dá, meu irmão. Não, sério, não dá, cara, não dá. Esse tipo de coisa não dá. E não tem um chefe, um cara para falar, minha filha, meu filho, né? Não pode ser assim. Pô, peraí. Então, compra ingresso para arquibancada, cara. Todo mundo tem um time, como diria João Saldanha, ninguém é filho de chocadeira, então se você é santista, é filho de cavalo do Neymar, bacana, mas diante do microfone ou na latinha, como diziam os antigos, você tem que manter o mínimo de postura profissional, né? Então isso tudo vai contaminando as pessoas e parece que é o melhor negócio do mundo. Eu acho questionável. A multa já deixa-se a porta aberta, dá o quê? 3 milhões e poucos de euros. Isso. Dá nem 4 milhões de euros, né? Nenhum grande clube europeu quis o Neymar, ninguém se habilitou a contratá-lo. O Al Hilal o contratou, ele fez 7 jogos e a última palavra do técnico do Al Hilal, o Jorge Jesus, que se fortaleceu com resultados lá, enquanto ele perdeu força, o Neymar, que chegou como grande estrela, porque não jogou praticamente, ele disse que o Neymar não conseguia jogar no futebol saudita, não tinha condições físicas de acompanhar o ritmo dos demais. Nem inscrito foi. E nem inscrito foi. Aí o Neymar volta, e tudo bem, a festa, repito, a reação do torcedor, desde que seja torcedor, não esteja trabalhando, né, diante do microfone ou escrevendo. Na internet existe não sei se é um fenômeno, existe uma prática na internet, dos produtores de conteúdo, principalmente de vídeo, de YouTube, que ela é muito nociva ao debate público, ela não é nada saudável para as discussões que precisam ser travadas, mas ela é altamente rentável para quem faz. A prática de antagonizar com alguém, de escolher um alvo ou vários alvos. Isso dá muito certo na internet, porque o público gosta da treta. O público gosta do bate-boca. O público gosta do bateu, levou, falou, respondeu. Inclusive, muitas vezes o público, uma parte desse público, instiga, vai lá, você viu o que o fulano falou? Você viu o que o fulano disse de você? Ih, tem que responder, ih, vai deixar assim? Funciona. Então, muita gente hoje cresceu na internet dessa forma e continua, né, mantém esse padrão por um longo tempo, né? Tem gente que tem aliados, mas quando esses aliados roubam parte do seu público, eu estou vendo isso acontecer com um grande influencer agora, recentemente. Quando esses aliados roubam ou competem, brigam pela mesma fatia de público, aí o cara que pensa, antes de pensar nos valores, né, no respeito, na amizade, enfim, o cara pensa no negócio dele. Fala, opa, meu negócio está ameaçado aqui porque nós estamos, então eu preciso brigar com os caras. Os caras que, pô, te apoiaram, foram amigos e tal. Não, mas nós vamos brigar com ele. Por quê? Porque esse cara tá brigando pela mesma fatia de público que eu. Então, isso é velho, né? Na internet isso é muito velho. Isso acontece já há muito tempo. E na imprensa esportiva também acontece. Então tem gente que cresce
na base do desrespeito aos colegas, né? Tem gente que cresce na base do eu sou o mais limpinho, né? Eu sou o isento, eu sou o honesto, eu sou o equilibrado. E todos são uma grande porcaria. E tem gente que compra esse discurso. Claro que tem muita gente que não compra. Então a nova, né, que vem sempre da mesma laia pilantra, né? Sempre do mesmo lugar, parte do mesmo endereço, é bom que dá para rastrear tranquilo o CEP, né? Vem sempre do mesmo lugar. A nova agora é, puxa vida, que absurdo, jornalistas que choram na apresentação do Neymar. O jornalista precisa se manter isento. Pô, vindo de quem vem é para rir, né? O jornalista precisa se manter imparcial. O jornalista precisa se manter equilibrado. Sim, o jornalista precisa. O jornalista precisa, no momento em que ele liga a câmera para gravar um vídeo e dar uma opinião, manter o mínimo de imparcialidade, de equilíbrio, né? Mas o jornalista nunca pode deixar de lado que ele é um ser humano. O jornalista nunca pode deixar de passar para o público as emoções que ele sente. Você, obviamente, deve controlar essas emoções para que o foco principal seja a notícia. Mas muitas vezes, quando a emoção tomar conta, é genuíno que você demonstre isso, né? Sem que isso distorça a sua análise, sem que isso te impeça de fazer uma crítica. É possível fazer isso? É possível. É difícil? É difícil. É difícil porque muitas vezes isso tem um custo. Isso muitas vezes, e aí voltando para a questão mercadológica, vai fazer você perder uma fatia do seu próprio público, porque às vezes o seu público, ele não quer ouvir a crítica. Se você segmenta a tua cobertura, quando você fala de um determinado clube, você acaba, às vezes, aí depende da tua postura, né? Você precisa marcar essa linha desde o início. Você, às vezes, fica refém do teu público do seguinte tipo, olha, eu só quero ouvir coisa boa aqui, tá? Eu só quero ouvir o noticiário positivo. Pô, para ouvir falar mal do meu time, eu escuto o outro. O cara que bota a camisa do meu time e vem pro canal fazer um vídeo, esse cara tem que falar bem. Não, não é assim que funciona. Só que muita gente entende dessa forma. E como parte do público entende dessa forma, e é difícil brigar com parte do público, tem jornalista que se rende a isso. Então dá para fazer as duas coisas. Olha, eu torço pro clube tal, eu acho mais honesto, eu acho super digno. Eu acho que acabou essa história, eu lamento, ainda tem veículo de comunicação que proíbe, eu acho isso tão atrasado. Não, o jornalista não pode assumir o time, aqui não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Isso é velho, isso é atrasado, isso não é autêntico com o público. O jornalista tem que chegar e falar, eu torço pro clube tal, ou pros clubes tais, como no meu caso, por exemplo, eu torço, beleza, e na hora que eu me propuser a fazer uma análise sobre o rival, o cara que tá do outro lado vai perceber que vai ter honestidade na análise. Que eu não vou pesar ou deixar de pesar a mão porque eu torço para esse e sou rival daquele. Aí é a forma como cada profissional se comporta. É isso que determina. Não é necessariamente o time para o qual ele torce. E nós estamos falando de algo, que é o futebol, cujo componente paixão está sempre presente. A paixão, a emoção é a razão de tudo que a gente faz no futebol. A paixão, a emoção fizeram torcedores saírem de várias partes do Brasil para ir até Belém para ver a Supercopa no domingo entre Flamengo e Botafogo. Isso é a paixão que faz. A paixão por um clube de futebol, desde pequenininho, quando seu pai levava, sua mãe levava, quando você via na TV, essa paixão foi determinante para que todos viéssemos para esse lado aqui e seguíssemos a carreira do jornalismo esportivo. Então, a gente precisa acabar com a hipocrisia. Não, o jornalista não pode ter um clube, não pode torcer. Claro que ele pode, ele não pode distorcer. Mauro Betting fala muito sobre isso e eu assino embaixo. Eu prefiro ter Mauro Betting como referência e não pilantras que tem por aí. Aí cada um escolhe as suas, né? Aí cada um escolhe quem quer ouvir, quem deseja ouvir, né? Enfim, com qual se identifica mais. Eu prefiro ouvir boas referências. Então não tem nenhum problema em deixar muitas vezes a emoção falar mais alto, porque quando você está numa cobertura de algo realmente emocionante, o fator humano vai entrar e eu também acho mais honesto com o público. Pô, o cara tá realmente emocionado. Ele continua dando a notícia, ele continua relatando o fato, ele tá ali sendo honesto, sendo fiel na descrição daquilo que ele tá vendo, mas, pô, ele é ser humano, né? Ele tá no local do evento, ele tá emocionado. Eu imagino que isso tenha acontecido com algumas pessoas na cobertura da apresentação do Neymar. Eu estava lá e eu vou dizer para vocês o que eu senti na apresentação do Neymar.
né? No momento em que, assim, a festa foi muito bem organizada, foi muito bonita pelo Santos. No momento que o Neymar sobe ao campo, é uma catarse, é uma explosão, é uma euforia do torcedor do Santos, é uma felicidade que há muito tempo eu não via. Pelo menos desde, sei lá, 2020, 2019. 2020 não dá nem para dizer que eu via a euforia do Santista, porque a gente estava no ano da pandemia, né? O Santos se classificou para Libertadores, para a final da Libertadores com portões fechados e tal. 2019, vai. O Santos faz uma bela campanha, vice-campeão brasileiro. Na última rodada enfia 4 do Flamengo dentro da Vila Belmiro, do time campeão que estava viajando pro Mundial de Clubes. Um grande futebol daquele time do Sampaoli e tal. Cara, de lá para cá, quem acompanha o Santos, quem tá ali de perto, vivendo esse ambiente, percebe o quanto o torcedor tá, sabe, sem motivo para sorrir. De lá para cá, 2019, 2020... Sim, nada de bom aconteceu para o Santista, pelo contrário, as piores coisas ocorreram, inclusive um rebaixamento. E quando a gente virou para 24, 25 e viu as perspectivas do Santos e viu o atraso do planejamento, sabe, a forma arcaica de se conduzir o clube, as muitas fragilidades do elenco, os péssimos resultados de início de campeonato, não se vislumbrava nada positivo. Aí, de repente, acontece o que eu considero um milagre. Um presente do universo, um presente não merecido. Não falo da torcida, falo da instituição de como ela vem sendo tocada. Um presente que a torcida merecia, mas o clube não. O Neymar, um cara que tem o poder de transformar. Não sabemos se vai acontecer, mas eu acho que com o Neymar o patamar muda. E como muda? O Santos já ultrapassou a marca de 70 mil sócios, o Santos já ganhou mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. O retorno midiático, econômico que essa vinda do Neymar vai trazer, ele pode ser transformador para o Santos. Então, o santista, de repente, meu Deus, eu tenho motivo para sorrir de novo. A frase que a gente mais ouvia na Vila Belmiro sexta-feira era: nós vamos ser felizes de novo, hein? Ó, a gente vai ser feliz de novo, hein? Pô, vamos sorrir de novo. A gente ouvia isso o tempo todo. O tempo todo. Eu cheguei na Vila Belmiro 1h30 da tarde e saí quase 10 da noite. E era o que a gente mais ouvia do torcedor do Santos. Então, quem viveu esse ambiente, quem se identifica com o Santos, quem torce pelo Santos, nesse momento se emociona vendo uma torcida de novo sorrir, uma torcida que não tinha motivo mais, uma torcida que estava desenganada, desacreditada, já assim, esperando pelo pior. Em 2025, de repente acontece esse milagre. E aí é claro que a emoção, para quem vive esse contexto, ela vai falar mais alto do que para quem não vive. Então, para um jornalista corintiano, palmeirense, são paulino, flamenguista, vascaíno, vai ser emocionante a apresentação do Neymar, mas nunca será no nível de um santista. Né? Como, por exemplo, fãs da Argentina declarados e do Lionel Messi, argentinos ou não, inclusive brasileiros, se emocionam e ficam com olhos marejados quando o Messi conquista a Copa do Mundo, ao vivo, para o Brasil inteiro. Eu não julgo, assim, eu torci muito contra a Argentina, eu quero que a Argentina se dane no futebol, mas para sempre, eu quero que a Argentina perca tudo. Eu não torci pra Argentina, eu gosto muito do Messi, o Messi é maravilhoso, mas assim, a camisa que ele veste é a camisa da Argentina. Eu quero que a Argentina vá pro cacete. Tô pouco me lixando pra Argentina. Torci pra França na final da Copa. Mas tem colegas que se emocionam com a Argentina, gostam da Argentina, gostam do Messi. É direito deles. É direito de você torcer pra qualquer seleção, qualquer clube. Eu só acho irônico, engraçado, colegas que fazem isso questionarem colegas que fazem a mesma coisa. Sabe? Porque, para quem não tem memória, passa a impressão de que ali estamos falando de um impávido colosso. Nossa, esse aí é o rei da isenção, não é? Esse é o rei da imparcialidade, não é? Esse nunca se emocionou numa cobertura, o que é mentira também. Então só vale quando é para mim, para os outros não. Eu posso, os demais não podem. Eu dou aula de jornalismo, eu sou professor, os demais não são. Compre esse discurso quem quer. Só que a internet tem memória, as pessoas têm memória, as pessoas não são hipócritas, boa parte delas pelo menos. As pessoas entendem que o jornalismo é uma atividade humana. Aliás, o jornalismo é uma atividade
intelectual, onde cada vez mais é evidente que o fator humano vai estar presente, o fator sentimento vai estar presente, o fator emoção vai estar presente, e quando a gente perde isso, a gente deixa de se conectar com as pessoas. Eu, por exemplo, acho péssimo jornalista que não frequenta mais a arquibancada. Até entendo alguns por questão de segurança, tá? Porque realmente alguns ficam muito expostos e tal, fica mais difícil. Mas é importante você não perder essa conexão. Você entender o que o torcedor passa, você entender o que o torcedor sente, você ouvir o que se fala na arquibancada, você trazer isso para o teu dia a dia, para a tua análise, para você entender o contexto, né? Entender o contexto é saber o que o dirigente pensa, saber o que os jogadores pensam, é entender de sistema tático, é entender de arquibancada, é entender de gente. Futebol é feito por pessoas. Precisamos entender de gente e não achar que tudo tem que ser feito de maneira mecânica, automática, todos são máquinas e a emoção não deve aparecer. Por que não? Então, se emocionar com o Messi pode, mas se emocionar com o Neymar não pode. Se emocionar com a seleção da Argentina, mesmo não sendo argentino, pode estar liberado, é lindo. Se emocionar com a apresentação do Neymar voltando para sua casa, para tentar uma recuperação na carreira, por um clube que estava perdido, sem horizonte algum, aí não pode. Talvez porque o Neymar não tenha ido para o clube desejado por algumas pessoas. Pode ser isso. O fato do Neymar ter voltado para o Santos e não buscado um outro clube pode ter incomodado, machucado o coração de algumas pessoas que vivem no clubicentrismo. Meu clubicentrismo. Meu clube é o mais importante de todos. O que vale é o meu clube. O centro tem que ser o meu clube. As emoções elas estão liberadas para o meu clube, para o seu não. As emoções estão liberadas para o meu ídolo, para o seu não. Quem quer comprar esse discurso, compra, mas cada vez menos as pessoas estão comprando esse discurso. As pessoas estão se cansando de pilantragem e hipocrisia em rede social. Ainda vende muito, né? O pilantra ainda se dá muito bem na rede social, mas cada vez mais o pilantra é confrontado com as suas próprias incoerências, né? Tá por aí, é todo dia. Eu fico muito feliz de estar do outro lado. O pilantra tá lá, eu tô desse lado aqui. O pilantra não se emociona, ou acha válida apenas a emoção que o interesse, problema dele. Eu acho que futebol é emoção, eu pauto meu trabalho dessa forma, eu faço as transmissões sempre voltadas para a emoção e eu acho que me cerco de referências muito melhores do que referências pilantras que tem por aí. Eu prefiro chorar de emoção, de uma emoção genuína e honesta, do que chorar de raiva de ter um pilantra dividindo transmissão comigo. Graças a Deus eu não passo por isso. Like no vídeo se você ficou até o final, juízo, boa terça-feira e tchau.